Não adiantou ameaçar, sugerir retaliação, tentar tirar dinheiro do Poder Judiciário. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco bem que tentaram, mas perderam a parada para o Flávio Dino. Martelo batido, decisão tomada, acabou a farra das emendas parlamentares sem transparência. Pois é, você vai entender isso agora. Seguinte, ontem teve uma reunião entre representantes do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros estavam lá, inclusive os ministros bolsonaristas, lá o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Também estavam o Arthur Lira, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil do governo Lula, e o Jorge Messias, que é o ministro da Advocacia Geral da União. Também estava lá o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República. Ou seja, as mais altas autoridades da República decidindo o que ia ser feito com essa decisão do ministro Flávio Dino, que foi confirmada pelos 11 ministros do STF, de que não pode mais ter emenda parlamentar sem transparência. Aquelas tais de emendas PIX, que o deputado manda o dinheiro para a prefeitura, o prefeito gasta do jeito que bem entender, não presta conta, ninguém fica sabendo. É uma farra de compra de voto, de enviar dinheiro para ajudar na eleição, uma bagunça. Acabou essa bagunça. O que os ministros falaram? A decisão está tomada. Se não tiver transparência, não tem emenda parlamentar. E o Lira e o Pacheco tiveram que engolir seco e se comprometer, junto com o governo Lula, a criar regras de transparência para poder liberar as emendas. As emendas elas vão continuar, desde que tenha transparência. Porque antes era o seguinte, mandava a emenda, não tinha projeto, não tinha nada, simplesmente mandava o dinheiro e estava tudo certo. Agora não, o dinheiro vai ter que ter destinação. Olha só, esses milhões aqui vão ser usados para construir um hospital na cidade X, ou para construir uma ponte, ou para reformar uma estrada, construir uma escola. E esse dinheiro vai ter que ser usado nessa obra indicada, com fiscalização do Tribunal de Contas da União. E disso o STF não abriu mão, nem podia abrir mão, porque é quem define, quem decide em última instância no Brasil é o Poder Judiciário, aliás, em qualquer democracia. Então, os parlamentares que adoram a farra das emendas tiveram que engolir seco, engolir o choro e aceitar que tem que ter regra de transparência. Não é 100% uma vitória, porque os parlamentares continuam com uma fatia muito grande do orçamento. Dos 225 bilhões de reais de despesas discricionárias, ou seja, aquele dinheiro que sobra do orçamento para o governo fazer obra, para o governo gastar naquilo que ele decide, desses 225 milhões, 49 milhões estão na mão do Congresso Nacional. Isso representa mais ou menos 1 a cada 5 reais de dinheiro público usado em obras. Esse dinheiro vai continuar sendo destinado pelos deputados, só que agora cheio de regras. Emendas de bancada e emendas de comissão vão ter que mandar verbas para obras estruturantes, obras importantes, acertadas em comum acordo com o Poder Executivo, com o governo federal, no caso das emendas de comissão, e com governos estaduais, no caso das emendas de bancada. Está precisando de uma obra, o governador chama toda a bancada parlamentar daquele estado, não importa os partidos, vai negociar com os deputados e senadores, e eles vão destinar conjuntamente o dinheiro para determinadas obras grandes e importantes. Não vai mais ser aquela pulverização do dinheiro público, cada deputado, cada senador mandando para um lugar, mesmo sem ter certeza que está precisando. No caso das emendas PIX, que é a mais vergonhosa das emendas que existiam, porque o dinheiro simplesmente caía no caixa da prefeitura e o prefeito usava do jeito que bem entendesse, sem prestar contas, isso aí acabou também. As emendas PIX vão continuar existindo. PIX por quê? Porque são de transferência rápida. Só que agora também vai ter que definir uma obra exata para onde esse dinheiro vai. E vai ter que ter prestação de contas tintim por tintim, centavo por centavo. Isso significa que vai acabar a corrupção? É claro que não, é impossível. A gente está falando de muito dinheiro, de mais de 5 mil municípios, muitas obras.
Sempre vai ter uma obra superfaturada, um desvio aqui, outra ali, mas pelo menos agora tem uma ferramenta de fiscalização desse dinheiro, ou seja, a gente vai ter a chance de pegar os bandidos que estiverem desviando dinheiro público. Graças à decisão do Flávio Dino, que resolveu a parada. Isso foi confirmado pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional não teve para onde correr. Vai ter que aceitar as regras de transparência. E agora o governo Lula só vai poder pagar essas emendas quando essas regras estiverem definidas e aplicadas. E governo e Congresso têm 10 dias para definir essas regras e aprová-las. Enquanto isso, as emendas continuam proibidas, paralisadas. Ou seja, agora a gente tem condição de novo de pelo menos saber para onde está indo o nosso dinheiro. Ainda não é o ideal. O ideal é que o governo federal tivesse mais dinheiro para poder usar e não tivesse tanta grana na mão de deputados e senadores. Mas pelo menos a gente tem um avanço grande, que é a transparência. Agora a gente vai saber para onde essa grana vai. E eu fiz um vídeo sobre isso, uma análise completa, explicando essas emendas, explicando tudo. Esse vídeo está no YouTube, corre lá para assistir. É uma análise muito mais detalhada do que esse resumo que eu fiz aqui. Estou te esperando lá, ok? Valeu, um abração.